pessoal, há quanto tempo? Já dizia o ditado, quem é vivo sempre aparece. E estou aqui mais uma vez. Hoje eu quero trazer um pouco mais da palavra de Deus para a sua vida. E eu quero ler o texto que está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 22, que fala do momento em que Jesus estava dormindo e os discípulos se desesperaram. Bora lá. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem? O interessante é que os discípulos de Jesus caminharam com Jesus durante 3 anos. E ainda assim, eles não tinham o entendimento de quem Jesus era. Eles conseguiam perceber e, em alguns momentos, eles até compreenderam que Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus é Deus. E no contexto que estamos aqui lendo nesse momento, Jesus estava num barco e começou a vir uma forte tempestade. Naturalmente, abateu-se o pânico sobre todos os discípulos que estavam naquele barco. Mas Jesus estava no barco. E ainda assim eles ficaram com medo. Trazendo para o contexto de nossas vidas, eu queria te perguntar: Jesus está no seu barco? Jesus está na sua casa? Jesus está com você? A Bíblia nos diz que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Deus encarnado, ou seja, Deus se fez homem e habitou entre nós. E Jesus veio ao mundo para trazer a mensagem do Evangelho, o Evangelho da salvação. Existem muitas religiões, mas só Jesus salva. Só há salvação em Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores, todos nós passamos por muitas e diversas dificuldades na vida. Porém, quando Jesus está em nossas vidas, nós conseguimos atravessar as adversidades, nós conseguimos atravessar as dificuldades, sobreviver aos problemas, com a certeza de que Deus vai nos ajudar e que aconteça o que acontecer, será feito o melhor, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que os discípulos, eles temeram porque eles eram seres humanos, assim como eu e você. E muitas vezes, por sermos humanos, a gente costuma não acreditar que Deus existe, que Deus é real, ou muitas vezes a gente até acredita em Deus, mas a gente não compreende uma verdade que faz toda a diferença. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus se não for por Ele. Então, muitas vezes a gente busca se relacionar com Deus, mas a gente não quer passar por Jesus. A gente não quer encontrar Jesus, a gente não quer se relacionar com Jesus. Porque a Bíblia diz assim: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus disse que nós devemos aprender com Ele. E quem era Jesus? Jesus era bom. Jesus, ele era e é, porque Jesus está vivo lá no céu. Jesus, ele é bom e ele nos ensina a ser bom. Ele nos ensina a amar o próximo. E a nossa tendência humana é que nós naturalmente somos egoístas, nós naturalmente somos tendenciosos ao mal. A gente costuma viver uma vida em que é primeiro eu. A gente não quer amar, ou a gente ama quem nos ama. E amar quem nos ama é fácil. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos também. E aí é que está a dificuldade. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade em que as pessoas
amam coisas, amam animais, amam tudo acima de Deus. Piorou acima dos seres humanos. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos agir nem viver dessa forma. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E hoje eu queria te trazer essa reflexão. Será que Jesus está na sua vida? A Bíblia diz que muitos naquele dia, no dia que Jesus voltar, dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Mas Jesus dirá: aparta de mim, porque eu não te conheço. Deus, ele não quer que vivamos uma religião. Deus não quer que você simplesmente frequente uma igreja e siga todos os regulamentos. Deus, ele quer relacionamento com você. Ele quer caminhar com você. E é esse relacionamento que vai, de fato, te conduzir à salvação. Salvação essa que todos nós precisamos. Porque desde o momento que o pecado entrou no mundo, todos nós estamos condenados. Todo mundo já nasce em pecado. Todo mundo. A pessoa pode dizer assim: não, mas eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, inclusive eu e você. E todos nós precisamos de salvação. Mas devido à nossa falta de fé, assim como no momento aqui que Jesus perguntou aos discípulos: onde está a sua fé? Devido à nossa falta de fé, a gente vive uma vida longe de Deus, distante de Deus, sem se relacionar com Deus. E a gente passa parte da nossa vida com um grande vazio existencial, procurando preencher em coisas ou em pessoas o amor que só Deus pode nos dar. Só Deus é o tudo que preenche o nosso ser. E Jesus nos ensina na palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como você dizer que você acredita em Deus, que Deus está com você, que você é de Deus, se você não tem fé em Deus. E ter fé em Deus envolve crer na palavra de Deus. E crer na palavra de Deus envolve obedecer a palavra de Deus. Como está a sua vida hoje? Será que você tem vivido para você mesmo, fazendo o que você quer, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu acho que eu devo fazer? Ou você tem buscado entregar sua vida a Deus? A vida é um sopro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. E tudo que nós vivemos nesse mundo não é nada comparado a uma eternidade em que viveremos totalmente distante de Deus, porque escolhemos ficar nesta vida longe de Deus e isso nos levará ao inferno, ou nós viveremos nessa vida para Deus, o que consequentemente irá causar a perda da nossa vida, porque a Bíblia diz que todo mundo que quiser achar a sua vida, perderá. Mas todo aquele que perder a sua vida, por amor de mim, encontrará a vida eterna. Então, essa eternidade contará para sempre. E hoje nós temos que plantar o que nós vamos colher futuramente. E o que você tem feito da sua vida? Jesus está no seu barco? Jesus está com você? E se Jesus está com você, como talvez você pensou aí agora, ele está comigo, você tem obedecido a ele, você tem se submetido a ele? Porque não basta só você dizer: eu sou de Jesus. A Bíblia diz: quem crer e se arrepender dos seus pecados será salvo. Você tem que crer que Jesus é seu Senhor e Salvador. Nada que você faça de bom vai salvar você. Porém, crer em Jesus é o que te salva. Mas quem crê, naturalmente, também precisa se arrepender dos seus pecados. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e entregam a sua vida a Deus naturalmente, vão receber a salvação que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sem fé não dá. Então, que, diferente dos discípulos, que possamos crer em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus. Eles não conheciam e talvez hoje você não conheça muito sobre esse Deus, sobre Jesus, mas busque conhecer. Dedique sua vida a conhecer um pouco mais de Deus, porque isso valerá muito a pena. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de paz. Até a próxima, quando Deus quiser. Ou
sei lá, quando eu fizer o vídeo de novo. Tchau, tchau, fique bem.